Bom, então, o processo de fotoleitura tem 5 etapas. Nisso aí vocês já são melhores do que eu. Tem preparar, prever, fotoler, pós-ver e ativar. Ah, muito bem. E aí, né, vamos falar um pouco sobre preparar. O que é mais importante na questão da preparação? É descobrir uma aplicação principal para o que você vai ler. Então, é o objetivo. Eu vou fotoler esse livro para tal coisa. E se depois eu descobrir uma outra aplicação? Ou você fotolê de novo, ou você ativa de novo para essa nova coisa. Prever. O que é mais importante na etapa de prever? Ter uma visão geral do livro. Visão geral é meio subjetivo, né? Então, assim, é um livro grande ou um livro pequeno? Isso é parte da visão geral, né? Eu acho que vai ser muito útil ou mais ou menos útil para o que eu quero. Qual é a estrutura do livro? Assim, o livro tem muito negrito, tem muita figura. Isso são coisas que a gente vê no preview, né? Depois você afirma no preview, você faz uma visão geral do livro, dá uma olhada, né, nele, no índice, na capa, na contracapa, menos de 2 minutos. É isso aí. Depois você afirma o valor do livro para o seu propósito. Eu vou ler esse livro, vou fotoler esse livro para tal coisa. Né? E aí você decide se vale ou não vale a pena ler o livro. Não, então olha só. Aí fotoleitura. Eu vou fazer uma coisa. Vou aproveitar aqui a fotoleitura e vou fazer um processo de fotoleitura do livro, para vocês verem como é que eu faço isso, do livro de fotoleitura. Tudo bem? Espero que a tecnologia não atrapalhe muito. Agora, supostamente, vocês vão passar a me ver, e aí depois vocês vão passar a ver o livro. Então, como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Primeiro, eu estabeleço um propósito para esse livro. Eu vou fotoler esse livro, fotoleitura do Paul Chile, para dar uma aula muito melhor de fotoleitura. Então, qual é o meu objetivo? É dar a aula. Só que eu vou fazer isso nos próximos 10 minutos. Então, qual é o nível de granularidade que eu tenho que ter? Eu vou falar um pouco a respeito do que está aqui e vou usar o que eu já sei para complementar. Então, preparei, né? Estou no estado ideal. Depois eu vou fazer o preview, dou uma olhada aqui no primeiro capítulo. Aqui tem o índice, parte 1, parte 2. Depois estou vendo que tem umas figuras aqui. Tá, depois eu vejo que tem bastante negrito, tem umas partes ressaltadas. Tá legal. Tá. Capa, contracapa. Esse é o Paul Schiller. É legal você ter a foto do autor em mente, porque depois você consegue imaginar o autor conversando contigo. Né? Bom, então eu decidi que eu vou fotoler sim. Então o que eu faço para fotoler? Primeiro, eu relaxo. Respiro fundo, solto o ar devagar e sinto uma onda de relaxamento percorrendo o meu corpo. E penso no número 1. Depois, respiro fundo de novo, seguro a respiração por um instante, visualizo os meus problemas indo embora, enquanto eu solto o ar, penso no número 2. Depois eu respiro fundo de novo,
Imagina um lugar secreto que só eu conheço, onde eu vou poder processar essas informações tranquilo. E lá vai ter uma flor ou uma planta bem bonita. E eu imagino um símbolo porque eu vou ler aqui. Eu vou imaginar um símbolo como a capa do próprio livro que vai estar numa mesa que tem lá no meu lugar secreto. Então, esse processo de relaxar, respirar fundo, imaginar os problemas indo embora, imaginar um lugar secreto, me ajuda a baixar a minha frequência mental de 30 e poucos hertz, que era o quase estresse que eu estava, de me preocupar em estar fazendo um trabalho útil e benéfico para vocês, respeitando o tempo de vocês. E estou trazendo para um momento mais meu, mais criativo, que vai me ajudar a absorver as informações para eu dar uma aula ainda melhor. Então agora eu já estou no estado mais apropriado e eu vou fotoler. E a gente vai passando as páginas numa frequência aí de uma passada a cada 2 segundos. E enquanto a gente está passando, lembrem do fotofoco, então a minha consciência está englobando todo o livro, os 4 cantos. E a gente também faz um cântico, que é para evitar que a nossa parte dominante fique questionando a utilidade ou a racionalidade disso que a gente está fazendo. Então, quando a gente canta internamente, fica mais difícil para acontecer aquelas palavras, aquelas disputas internas, discussões internas, né? Então, o cântico pode ser algo assim, e eu uso o que eu aprendi em inglês lá, que é relax, relax, 4, 3, 2, 1, relax, relax, keep the pace, change the page, relax, relax, keep the pace, flip the page, 4, 3, 2, 1, keep the pace, flip the page. E aí você vai nessa balada até o final. Quando chegar no final, você vira o livro de ponta cabeça e volta. Relax, relax. Keep the pace, flip the page. Relax, relax. O mais importante nesse processo, além da visão periférica, é manter a velocidade constante. Mantenha a frequência. Se passarem 2, 3 palavras juntas, não tem problema. 2, 3 palavras não, 2, 3 páginas juntas, não tem problema. Por isso que você vira a página, vira o livro de ponta cabeça. Um outro motivo para virar o livro de ponta cabeça é que, ó, você vê que a minha mão direita vem até aqui. Então, boa parte do tempo tem mão minha sobre o texto. E desse lado, não tem. Então, quando eu viro o livro de ponta cabeça, parte do texto que ficou embaixo da minha mão quando eu estava vindo, agora fica mais disponível quando eu estou indo. Quanto a ser capaz de ler o livro de ponta cabeça, a gente é capaz de ler de ponta cabeça. A gente é capaz de ler de ponta cabeça racionalmente. Imagina inconscientemente. Para o subconsciente, tanto faz. Está de ponta cabeça, sim, certo, né? E aí, quando você terminar, você termina com uma afirmação. Você diz assim: tudo que eu fotoli cria uma impressão que fica disponível para mim. E eu estou curioso para ver como o meu inconsciente vai usar as informações desse livro para me ajudar a alcançar o objetivo, o meu objetivo. Aí você... Essa é a fase da fotoleitura. Depois da fotoleitura, logo em seguida, você faz o pós-view. Como é o pós-view? Você olha o livro de novo,
dá uma olhada em tudo que ressalta, né? Dá uma olhada no índice, porque o índice te dá uma visão geral do que tem no livro. Depois, você vai passando de mais ou menos 20 em 20 palavras e vai vendo tudo que ressalta. Prepare, preview, photo-read, post-view, figuras, mais 20 páginas. Estabelecer o propósito. Entra no estado ideal para ler. Dá uma olhada no material. Avalia o material em relação ao teu propósito. Determina se vai ou se não vai. Sempre faz o preview. Né? Faz questões de revisão. Super leitura. Negrito, negrito. E aí vai até o final nessa balada. Quando chegar no final, você para e escreve uma lista de palavras-chave. De 5 a 15 palavras-chave. Ou de 10 a 15 palavras-chave. O que são palavras-chave? São as coisas que te ressalta na leitura. Por exemplo, aqui, ó, como o sistema funciona, né? Então, vou colocar aqui funcionamento do sistema. Vou colocar só o funcionamento, né? Outra palavra-chave que me aparece aqui, professor. How it works. O que é how it works? Como funciona. Funcionamento. Outra coisa aqui, vamos ver aqui. While deeping. Deeping é se aprofundar. Então, aprofundar é uma outra palavra-chave. Eu faço aqui uma lista de 15 palavras-chave. E depois, dependendo do meu objetivo e do que eu já fotoli, eu faço uma lista de 7 a 10 perguntas. Então, uma pergunta poderia ser como a fotoleitura, como usar fotoleitura para ganhar dinheiro. Vocês querem colocar alguma pergunta aí para a gente usar na ativação? Poderia ser legal, hein? Riet, eu vou responder a tua pergunta daqui a pouquinho. Mas eu vou responder sim. Bom, se vocês quiserem me ajudar com perguntas para o livro de fotoleitura, esse processo já pode ser parte do processo de ativação de vocês também. Uma outra pergunta que eu poderia ter para o livro de fotoleitura é como ajudar as pessoas a evoluir. Tem uma pergunta da Lene Mara, que é, no pós-view, eu apenas dou uma olhada no índice ou preciso ler integralmente? Eu poderia responder, mas eu vou usar essa tua pergunta para o meu processo de ativação. Né? Eu vou colocar a pergunta, como é o pós-view? O pós-view. E vou colocar aqui também a pergunta do Riet. Ele fala assim, Cláudio, observei que você falou muito em acreditar. Como eu colocaria essa pergunta? Vou colocar aqui, como acreditar, como confiar? Confiar em fotoleitura. Então, essas aqui são as 4 perguntas que a gente vai usar para ativar o livro. Tá bom? Depois, como é o pós-view? O pós-view, né, a gente faz uma revisão geral, vê a estrutura em detalhes. O que é estrutura? Se tem figura, se não tem figura, se tem muito negrito, muito itálico, você tem muitas palavras, poucas palavras, né? Determine sobre o que é o livro. Então, esse é um livro sobre aprendizagem.
reveja o índice remissivo, leia o primeiro e o último parágrafo, isso a gente não fez, porque a gente... Né? Depois, leia negritos e itálicos e veja o índice. Muito bem. Então, é assim... e palavras-chave, identifique palavras-chave ou frases, e depois crie perguntas. Formule formule perguntas relacionando seu propósito ao conteúdo do livro. Incubar, deixa a leitura, a fotoleitura incubar por algo entre 20 minutos e 24 horas. E aí a gente vai para a ativação. Então, a ativação tem incubar, né? A gente está agora aqui, supostamente, fazendo a incubação, mas a incubação ideal você nem pensa no tema, né? Depois você responde as questões, né? Usando Super Reading Deep, mapas mentais e leitura rápida. Tá? Bom, então vamos passar para a ativação. Como funciona a ativação? Funciona assim, ó. A forma de ativação que eu mais gosto de fazer é... Pego as perguntas e entro no livro aleatoriamente. E aí eu tento responder essas perguntas. Então, como a gente faz? Vou pegar a primeira pergunta aqui, ó. Como usar a fotoleitura para ganhar dinheiro? Eu faço as perguntas e, normalmente, em 20% dos casos, a pergunta vem em cima. A resposta vem em cima da pergunta. Vem uma resposta do tipo, ó, você usa a fotoleitura para ganhar dinheiro assim, assim, assado. 20% das respostas assim. 60% das respostas é uma resposta que me exige uma certa reflexão. E o mais legal é que é aí que de fato vem o aprendizado, porque respostas diretas do tipo, você ganha dinheiro assim, assim, assado, depois eu esqueço. Mas as respostas que me fazem refletir, essas eu não esqueço nunca. E nos últimos 20% das vezes, o que acontece é que a resposta não tem nada a ver com a pergunta. E aí, qual é o problema? Assim, deu errado? Não, para mim não deu errado. Para mim o que aconteceu é que a resposta está certa. A resposta está no livro, então não pode ser uma resposta errada. A pergunta talvez não tenha sido a mais apropriada. E aí eu absorvo a resposta e tento imaginar uma situação ou uma pergunta para aquela resposta. E esse processo de imaginar uma pergunta para aquela resposta me ajuda a aprender ainda mais acerca do que está no livro. Então vamos lá. Como usar a fotoleitura para ganhar dinheiro? Eu vou entrar aqui no livro e vou aleatoriamente pegar uma página aqui. Por exemplo, aqui, ó. O que está me dizendo? Tal afirmativa simplesmente indica que você recebeu pouca ou nenhuma informação no nível consciente quanto fotolia. Quando ele fala tal afirmação, vamos ver qual é a afirmação. Né? Um comediante fazia piadas a respeito da leitura dinâmica. Acabei de ler Guerra e Paz. É sobre a Rússia. Como isso me ajuda a ganhar dinheiro? Como usar fotoleitura para ganhar dinheiro? A resposta é: um comediante fazia piadas a respeito da leitura dinâmica. Acabei de ler Guerra e Paz é sobre a Rússia. Quer dizer, se eu for, assim, primeiro, não é uma resposta direta, né? Ele não me diz como ganhar dinheiro. Mas ele me diz que tem gente que faz comédia sobre leitura dinâmica. Então, os caras vão fazer ainda mais comédia sobre fotoleitura. Leitura dinâmica já é mais aceita que fotoleitura. Então, a lição que eu tiro dessa questão é assim: se prepara, porque vão rir da tua cara. Né? Vão dizer que você está maluco. E não são só as pessoas lá fora que vão dizer que você está maluco. Uma parte de você também vai dizer que você está maluco. Isso é uma coisa que está no livro de fotoleitura, né? Então, as pessoas vão rir de você. Não precisava ler o livro para saber. Mas talvez isso tenha a ver com o que o Riet tinha perguntado antes.
Cara, você falou muito em acreditar, né? Como confiar em fotoleitura? Se o fato das pessoas rirem de você for motivo suficiente para você parar, então elas vão rir de qualquer jeito, é melhor você nem entrar. Então eu acho que vai precisar de fé sim, vai precisar acreditar. Por outro lado, se você fizer como sempre fez, você vai obter sempre o resultado que você sempre teve. E esse resultado não está bom, né? Senão você não estava procurando mudar. Então você vai ter que arriscar. E aí você acha que o caminho para alcançar o teu objetivo é mais força, mais suor. Talvez o caminho seja passar algum ridículo, em especial se esse ridículo tiver alguma chance de te levar mais além. Então, a resposta para a primeira pergunta é: se prepara, que com fotoleitura pode ter benefícios, mas tem um custo. No mínimo, você vai ter que passar por vai ter que sobreviver a algum ridículo. Esse é o processo de ativação. Vamos imaginar que vocês fotoleram junto comigo e deixa esse material descansar até amanhã de manhã, ou amanhã ao longo do dia, entra no grupo de novo e coloca questões. E vamos ver o que a gente consegue fazer de ativação em grupo. Bom, eu acho que por isso é hoje. Muito, muito obrigado. Vocês foram um grupo maravilhoso. E vamos continuar esse aprendizado em conjunto. Um abração, vejo vocês em breve.